Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Grupo Bassani e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Claudinei, que faz parte, trabalha, é um engenheiro civil, técnico também de qualidade do grupo, de uma das empresas que fazem parte do grupo, hoje aqui com a R Bassani. Seja muito bem-vindo, Claudinei. Vamos bater um papo bem interessante sobre construção a seco, sobre bastantes produtos que são utilizados e também obras que nós estamos fazendo aí ao redor desse Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joel. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Vim falar um pouquinho da construção a seco hoje, nós estamos muito focados em Itapema, nas construções de edifícios verticais em grandes alturas. Hoje nós estamos aí fazendo edifícios com 32 pavimentos. Então, assim, Bassani é a única empresa no mundo que conseguiu chegar a essa altura, até agora. Então, isso é um diferencial enorme para a gente, né? Dificuldades, elaboração dos projetos, de tudo. Foi tudo um aprendizado para a gente. E estamos aprendendo cada vez mais. Hoje nós estamos fazendo 3 edifícios, temos mais 4 para ser feito, né? Está sendo um aprendizado para mim, em especial, enorme, que eu vim de São Paulo para cá. Fui convidado pelo Ricieri Bassani. E ele pediu para vir para cá para fazer essa vistoria, na verdade, que é acompanhamento de toda a obra, a qualidade do trabalho que é feito e todo o processo, né? Que isso gera muito processo. Uma coisa é fazer uma casa pequena, uma coisa é fazer um edifício. Imagino. Então, assim, é muito difícil, né? O que eu posso falar, é muito difícil. Eu aprendi bastante nesse tempo que eu tô com a Bassani, que já faz 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses mais ou menos. E tô aprendendo cada dia mais. Então, para mim é um prazer estar aqui para poder ajudar e poder explicar um pouquinho como funciona tudo. Muito bom. Vamos desmistificar algumas questões que eu tenho algumas dúvidas aqui. Com certeza quem nos está assistindo poderá estar também pensar em algumas questões que muitas vezes ficam ali, como é que funciona, qual a facilidade, as dificuldades que realmente se encontra. Legal. E espero que a gente consiga esclarecer bastantes dúvidas aí do que o pessoal pode ter. E Claudinei, vocês atuam falaste de Itapema, estão em Santa Catarina, mas também Paraná, São Paulo, Sim. nesses estados, em todo o Brasil, como é que todo o funciona? Brasil, onde que tiver obra a gente tá, na verdade, mas até um tempo atrás a gente tava com obra em São Paulo, Curitiba, a gente também tem a nossa sede, também tem obra lá, né, em Balneário, em Itapema, a gente tá espalhado pelo quase o Brasil inteiro, mas estamos muito focados hoje aqui, principalmente em Itapema, que tá aqui, né, tá muito grande o volume de construção aqui, mas assim, onde pinta uma obra, né, e Bassani deve fazer os contratos, e aí a gente está indo. Né? Então não tem um lugar específico. Sim, mas temos equipe em São Paulo, Curitiba, aqui, temos equipe em diversos locais. Quais são os principais diferenciais da R Bassani? Por que eu devo escolher a R Bassani? Vamos lá, a R Bassani hoje está no mercado já faz 34 anos. Então, acho que só né, esse pequenos anos que a gente fala assim, acho que já dá um grande diferencial, né? Então, assim, experiência no mercado, né, isso é sem sombra de dúvida. Capacidade do Bassani, que eu falo, é o Ricieri e o Bruno também, eles têm uma capacidade enorme de apresentar os produtos que tem. Tem os produtos próprios, né, que é Construquil, tem os produtos próprios, e pode fornecer também. Então, não é só mão de obra, tem produtos também que a gente consegue agregar, e parcerias no mercado, muitas parcerias boas. Hoje nós estamos trabalhando com a Knauf, que é uma empresa de construção a seco, placa, que é fenomenal, uma das primeiras, né, do Brasil em si. E o Bassani começou, na verdade, sendo o primeiro distribuidor da Knauf. Então, essa experiência que o Bassani tem, ele já vem trazendo há muito tempo. Né? Tanto que não tem uma outra empresa. Fala-se de várias empresas no mercado, mas quem está fazendo hoje somos nós. Né? Então, assim, não tem ninguém fazendo. Só nós estamos fazendo no mundo. Entendi. Então, a gente está sendo uma referência, como eu falei, não só aqui em Itapema, mas é no mundo inteiro isso. Então, essa referência está indo para o mundo inteiro. Só que a gente vai crescer mais, estamos fazendo mais, e daqui a pouco a gente vai estar construindo, daqui a pouco, em outros lugares que vai estar melhor. Eu acredito que isso vai acontecer. Entendi. Então vocês estão fazendo algo que é bem específico e que é exclusivo. Me conta um pouquinho então sobre essas obras, o que é que está acontecendo lá em Itapema, que hoje é o principal foco da Bassani. Sim. Fala então, conta um pouquinho essas curiosidades. Vamos lá, nós temos hoje para construir em Itapema 7 edifícios, né? Estamos no quarto, estamos em 3 edifícios, falta 4 ainda. Então nós temos lá Palácio Triunfo, Gran Unique e Mistral.
Esses são as frentes que nós destacamos. Tem mais 2 que estão saindo, né, que é o Sofistic e o Opera, e tem ainda mais 2 que vão sair. Então nós temos hoje 7 edifícios fazendo, tudo do mesmo jeito. Uhum. Qual? Steel frame por fora, estrutura normal em concreto, e steel por fora com placa cimentícia e todo por dentro revestido em drywall, tá? Então esse é o nosso principal foco. O que que a gente pegou? A parte de fora de todo edifício. E por que isso? Porque na verdade, sim, qual que foi o nosso objetivo? A empresa, né, que hoje é a CNA que contratou a Bassani, ela tinha uma construção que já era para alvenaria. E isso foi transformado para steel. E por que isso? Porque na verdade ela conseguiu erguer mais pavimentos, na verdade conseguiu isso, mais leveza e mais agilidade do processo. Então coisas que eram para ter há 5 anos, eles diminuíram para 3. Então a gente vai ganhar isso, né? E é a velocidade que você ganha. E fora isso, a Bassani tem a mão de obra especializada, que os outros não têm. Poucos têm. E poucos sabem trabalhar. Por isso que esse é diferencial que eu falo, é que nós sabemos hoje trabalhar com edifícios grandes. E poucas empresas sabem trabalhar isso. Então, no edifício grande, uma casa é fácil, né? Um prédio é muito difícil fazer, porque são muitas variáveis que a gente tem num prédio, né? Perfeito. Então, esse problema a gente conseguiu superar nesses prédios que estamos fazendo. Hoje já está super dinâmica, a coisa consegue evoluir rápido. E tudo isso, né? Expertise de todo mundo que trabalha, não sou eu só, mas todo mundo em conjunto, que são várias pessoas que tá nesse meio, inclusive o Bruno, o Bassani também, né? O Ricieri. Então, juntando toda essa expertise, a gente chegou num ponto que agora vamos partir para a altura de 50, né? É isso que acho que é o próximo desafio. Cada vez crescer mais, que infelizmente vai ter que ser assim. E isso agora, para o mundo, isso vai ser um diferencial enorme, né? Daqui a pouco todo mundo vai estar focado, vai vir aqui só para ver o prédio que foi feito. Todo mundo quer saber se não vai cair. Essa aqui é a verdade, né? Todo mundo torce para cair, né? Ninguém quer ver você crescer, mas assim, não vai cair, porque isso foi super dimensionado. Então, vento ali a 250 km por hora, se bater, o prédio fica em pé. Isso eu posso garantir. E fazer mais alto agora, essa vai ser, acho que, um novo, né? Sim. Mais desafio que a gente precisa ter. Perfeito. Trouxeste algumas imagens aqui para a gente ter uma noção, para eu entender um pouquinho o que estavas falando em relação à altura. Quem olha assim esta imagem parece que é uma construção convencional, parece que é alvenaria, mas então ali é tudo uma fachada de steel. É isso aí. É isso aí. Quais são os diferenciais ali? Como é que funciona tudo isso? Joel, olhando para essa imagem, você não vai conseguir diferenciar. Vamos lá. Isso aqui é uma estrutura em steel, que a gente chama. Isso aqui é o fundo do edifício, na verdade. Então aqui é uma fachada lisa, né? A gente chama uma fachada lisa que não tem janela, não tem nada. É um paredão, como se fosse um paredão. Então ali é colocado botinhas na parede, fixada com parabolt, e feita a estrutura com aço, né? Uma estrutura que é como fosse um perfil de aço, em todo o perímetro do edifício. Feito esse primeiro processo, é feita a fixação, parafusamento, então é a estruturação para aguentar a chapa. Então aí é usado um aço dimensionado para isso, que ele fique fixado e que não tenha patologias. O que eu falo patologias? A botinha, ela é feita com uma barreira, tem uma barreira que protege contra o aço. O perfil também é parafuso especial. Tudo são coisas especiais para não ter ferrugem. Então assim, é qualquer material? Não. É um steel? Sim. É um steel galvanizado com os encaixes Z350, é tudo um aço especial para aguentar o quê? Nós estamos em Maresia, né? Nós estamos ali de frente à praia, então isso tem que ser um aço especial, ok? Então esse é um aço especial que a gente faz. Então, primeiro processo, faz a estruturação, aí após isso, depois nós colocamos uma barreira de impermeabilização, tá vendo uma barreira branca que você tá vendo ali? Aquilo ali é uma barreira de água, que é para não ter acesso, para não passar água, para enferrujar. Então, qual que é a função dessa barreira? Dentro do edifício, o vapor que está dentro do dormitório, ele consegue passar por ela, mas uma antihidrópico, é isso? Isso, a água não entra. Exato. Então aqui a água não está entrando, não vai entrar. Mesmo que ela furar a chapa, né? Tiver algum problema, uma batida, alguma coisa acontecer, a barreira estando intacta, a água não consegue passar. Então, são processos. Você fazendo um processo correto, você vai ter garantia do produto. Então, o que nós fazemos, Abassani? Colocamos tudo em processo para ser feito, para não ter problema e patologia. Ok?
Então aqui foi feito a barreira d'água, né? Ali embaixo, se você ver, eles já estão chapeando, já estão colocando a chapa Sim, em cima dela. sim. Então é o processo. Então foi primeiro a estrutura, agora a barreira d'água, que é a manta hidrófica, que não entra água, ela respira. Ela respira. Faz isso é- com que a casa, o interior, permita Isso, respirar, mas também não entra umidade nas paredes, por exemplo. Não fica aquela perfeito. criação de mofo. É isso aí. Então Aham. é um sistema respirável, a gente Aham. chama assim, tá? E acústico também, neste caso? Acústico também. Uhum. É acústico também. E fogo. E antifogo. E antifogo, Ah. tá bom? Então ele tem aí a resistência de 1 hora de fogo. Só nessa parede. Uhum. Então tem tudo um processo. Então não é qualquer chapa, é uma chapa específica, né? Perfeito. E essa é uma das chapas, que é da nossa parceira Knauf, que é a única no mercado que você pode colocar ela dentro de uma vasilha com água e ela não cria nenhum tipo de bolor, de Uhum. mofo, Sim. nada. Ela não cria nada. Você pode deixar Não tem lá- expansão. não tem nada. Ela fica intacta do mesmo jeito. Você colocou ali, ficou 1 mês, 1 ano, ela vai ficar igual. Uhum. Então é uma excelente chapa que eu posso falar. Perfeito. Então foi feito a barreira. Aí o próximo, eles já começam a chapear, né? Você pode colocar o próximo, né? Olha lá, foi feito todo o chapeamento de todo o paredão. Uhum. Esse paredão tem mais ou menos uns 500 metros quadrados, esse paredão aí. Sim. Ele é muito alto, ele deve ter do 19 ali até o 32 pavimentos. Uhum. Então até o final da laje foi feito. E ali eles já fizeram um tratamento de juntas, né? Que você tá vendo ali o Base Sim. Coat. É tratado a junta de 10, que eu chamo uma junta de 10, que é uma fita, feito uma fita específica, né? Colocada e feito Base Coat por cima dela, para evitar trinca, deformação. Uhum. E depois eles começam a descer o Base Coat. Então, por isso que eu tô falando, são processos, e a gente não pode, né, pular esse processo. Feito esse tratamento, eles já começam a descer lá, ó, você tá vendo? O pessoal já tá descendo com o Base Coat. Então é feito um tratamento de junta, primeiramente, Isso. com tela, Com uma tela, ok? Para unir ali as juntas das uma placas. tela de fibra de vidro, de fibra né? de vidro. Isso. E depois vem novamente com base coat e mais uma tela de vidro também. Aí depois vem uma nova tela, Uhum. que aí é aplicado um Base Coat, e depois uma tela de 1 metro, Ah, tá. 1 por 1, mais 1 por Uhum. 50, você espalha e você faz com o Base Coat dentado. O que é o Base Coat dentado? Você aplica o Base Coat dentado, Uhum. coloca a malha, na verdade, e aí você aperta ele, e depois vai vir o processo final, que é 2 demãos de Base Coat. E aí fica pronto. Então esse processo não pode ser pulado. Entendi. Aí por que, Claudinei, tem que dentar o Base Coat? Porque assim, vamos pensar na água, né? Vamos supor que o Base Coat, a água passou pela primeira barreira do Base Coat e chegou onde está dentado. O que vai acontecer com a água? Ela tem o quê? Vai escorrer. Vai escorrer pelos sucos da dentada. Então, aham. isso já é para evitar que ela penetre na barreira. Ou seja, a umidade, quando falamos de água, estamos falando de Isso. umidade, né? É isso aí. A própria umidade, a própria água, a umidade que vai entrando ali, se ela passar uma barreira, ela vai ter esse primeiro desafio. Isso aí. Vai escorrer ali e vai ter essa facilidade por ter É sido base Perfeito. coat passado. Aí tem várias barreiras até E chegar. aí até... vai chegar a chapa. Aí ela vai ter que passar pela chapa. Ela não vai conseguir porque a chapa já é para água. Uhum. E a última barreira, na verdade, é a manta. Ah, Né? A barreira d'água mesmo, Sim, que eu falo que sim. é a manta hidrófica, que não vai passar, porque ela não passa. Sim. Eu não sim. sei se já foi feito, se você fez um teste, mas se você pegar uma manta dessa, colocar numa panela com vapor, você vai ver que o vapor sobe, transpasse por ela, mas se você jogar água em cima, Não não vai. cai. Então ela é super resistente, tá bom? Interessante. E aqui, continuando, o paredão pronto. Acho que dá para perceber que o paredão no final ali tá pronto. Esse é o mesmo edifício que começou, no começo ali. Ele tá pronto agora, aquele paredão que foi todo chapeado ali com aço, com a barreira d'água. Esse fundo estava aberto e agora tá E praticamente agora, fechado. por exemplo, aí agora está pronto para levar uma tinta. Pastilha. Vai ser pastilhado aqui. Nesse caso vai ser pastilha, que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Mais uma barreira de. É mais uma barreira para também evitar processo da água, né? Então, ali vai ser pastilha. Ele tá numa fase ali que é segunda laje, terceira e quarta, mas a primeira fase já tá toda pastilhada. Aqui, Joel, é feito o tratamento como foi feito naquele paredão que eu tava falando. Então, aqui o que acontece? Foi feito o tratamento de junta de 10, né? Que aqui é uma fibra, é uma malha. Na verdade, ela tem 10 de fibra de vidro, feito em toda a placa esse tratamento. E em volta da janela, a gente ainda faz um reforço maior, que é uma tela de 50 por 30, para reforçar os cantos de janelas. E depois, esse processo é feito todo o base coat em cima com a malha. Lembra que eu falei da malha? Sim, sim. Então, a malha vai em cima, então, desse processo. Então, são a primeiro tratamento, o segundo tratamento depois com a malha e depois 2 mãos de base coat. E outra coisa, esse base coat é todo nosso, né? É da Construcrio.
Nós temos o cinza e temos o branco, produto de excelente qualidade. Todos os produtos que a gente está usando nesse edifício, a Cela Trinca, a Elastic, o Base Coat, todo, até a massa de dentro do drywall são todos nossos, né? Então é Perfeito. tudo da Construcil. Então, assim, o Bassani, que eu falo, o Rissieri, ele fornece tanto esses materiais e mais os materiais da fabricação dele próprio. Por quê? Porque ele garante todo o sistema. Então isso pra gente é excelente, né? É excelente o sistema. E aqui, mostrando essa foto, já está pronto. Praticamente pronto. Acabamento. Já está todo feito o Ali acabamento. aquela faixa mais cinza escuro já é um... É o Elastic. O Elastic. É o tratamento que nós fazemos, na verdade, né? Que é para proteção de água em volta das janelas. Para quê? Para não entrar. Esse é um produto nosso. Perfeito. É um produto nosso da Construcil, que é do Bassani. Fazem parte do grupo? Faz Sim. parte do grupo. E a gente colocou em volta de todas as janelas, de todo edifício, onde tem problema com água. Uhum. Então, onde tem água, a gente colocou. Então, esse sistema foi feito teste de estanqueidade, eu fiz teste de estanqueidade para saber se ia entrar. Não passou. Ficou lá 2 semanas, Perfeito. não entrou um pingo d'água em janela nenhuma. Então, assim... Porque sempre é uma dificuldade, né? Quando se pensa numa construção a seco, É isso. será Água. que é mesmo o problema vai à Temos água? que pensar Como em água, isolar isso? né? O grande problema da construção é a água. Agora você imagine assim, a gente fazer um edifício desse tamanho e ter problema com água. Uhum, O que vai acontecer? tudo. Isso é um grande problema. E você não sabe por onde ela entra. Então aí tem um grande problema. Onde ela vai entrar? E aí você depois vai ter... Normalmente vai ser em janelas, em juntas, isso em aí. cantos. Então essas juntas, esses cantos, todo tem que ser feito o quê? Tratamento específico para não ter problema. E nesse caso já está pronto. Aí ele já fica pronto só para receber a Pronto a pastilha. receber as pastilhas. E aqui tá pronto. Acabamento final. Acabamento final com a pastilha do cliente. O cliente colocou. Parece que é de base coat, parece que é de steel frame, parece que foi feito com placa cimentícia. Não. Então fica uma parede perfeita, né? E a grande vantagem então de eu escolher uma construção de estilo, aqui uma fachada de estilo, o que é que seria exatamente então, assim, com mais clareza? Agilidade no processo, leveza, rapidez, materiais que hoje, né, você tem... Hoje uma chapa, ela tem 1,20 m por 2,40 m, ela tem 3 ponto alguma coisa, 3,20 metros quadrados. Então, quer dizer, uma chapa ela já faz 3,20 metros quadrados, em vez de você fazer de alvenaria. Alvenaria, a gente tem um grande trabalho que são paredes. Aqui a gente não pode errar em prumo, não pode errar em nível, tem que ser perfeito. Né? Quando eu falo assim, essa construção tem que ser perfeita. Não adianta você colocar qualquer pessoa que não seja capacitada para fazer. Tem que ser uma pessoa capacitada, porque senão ela não consegue executar. Porque o prumo é essencial, o alinhamento de janela tem que ser essencial, os cantos tem que ser essencial, tem que ser tudo certo para não ter problema. Então, nesse caso não tem erro usando... então você tem que ter máquinas específicas que fazem todo esse processo e o cara, né, a pessoa na verdade que está executando também, ele tem que saber fazer isso. Porque se não souber, não adianta você dar uma máquina e o cara não saber tirar o prumo, não saber tirar o nível, não saber tirar nada. Então, essa é a grande dificuldade, né? Não são eu não posso chegar num pedreiro, hoje, um levantador de alvenaria e falar, preciso que você construa em steel e com placa. Ele não vai conseguir fazer. Vai conseguir. Então, por isso que essa diferença, né? A Bassani, nós temos esse pessoal qualificado, ainda é aquilo que eu falei no começo. Esse pessoal qualificado a gente tem para fazer. Então, nós estamos fazendo, e isso que é o bom, é o diferencial nosso. Diferencial. Então, como você me perguntou, diferenças do estilo, pessoal capacitado, rapidez, agilidade, sem perda de material, menos desperdício, menos entulho. Tudo gera, no final, o quê? Economia, né? Velocidade. Menos tempo de obra, que é o que? Primordial. Eu preciso do quê? Eu quero uma obra para 6 anos. Se eu fizer em 4, eu tenho que mudar o sistema. Eu consigo? Claro que você consegue. Mas só que você tem que ter materiais, tecnologias novas no mercado. Né? E essa tecnologia é o que está hoje e tem muitas pessoas que ainda nem utilizam. E a gente já está hoje em outra tecnologia. Avançado. Já estamos em outra tecnologia, que esse é o nosso próximo passo. Vai ser painelizado. O que é painelizado? Já vem pronto. Completo. Então, a Bassani vai chegar nesse momento. Já estamos partindo para isso. Então vai ser painelizado. O que é painelizado? É pronto. Eu só vou chegar, encaixar e tá pronto. Só vou chegar, encaixar e tá pronto. Então o estilo daqui a pouco vai ficar para trás. Já tá ficando para trás. Hoje é painelizado. É rápido, é muito mais rápido ainda. Menos pessoas para trabalhar. Se aqui a gente já tem menos pessoas, né, do que falar de alvenaria, se você tiver um prédio desse para fazer, você tem que ter lá 1000 pessoas, vamos colocar assim. 1000, né? Sei lá. 500 pessoas para fazer um tamanho de edifício desse, para trabalhar com alvenaria, para fazer todo o processo.
Com o drywall, se você conseguir colocar 300 ali dentro, o drywall, fazendo todo o sistema, com 200, 300 pessoas, você consegue, sem problema. Ou até menos. Até menos. E no painerizado vai ser menos ainda. Uhum. Daqui a pouco você vai ter máquinas trabalhando com 30 pessoas fazendo um edifício desse tamanho. E uma das grandes vantagens que eu entendo que também assim não vai haver o orçamento que vai estar disponível para aquela fachada, ele não vai fugir daquilo, porque é tudo engenharia de alta. É isso aí. Então, quando nós falamos, né, de um painerizado, ou um steel, ou um drywall, você sabe o que você gasta do começo, meio e fim. Não tem surpresa, Não tem surpresa, não tem adicionais. Na alvenaria, os caras erram o quê? Prumo. Aí você completa lá para acertar o nível do prumo do prédio com reboco. Tá bom. Quanto cimento vai? Ah, vai 7, 10 centímetros de. Isso aqui não. Chega às 5 horas, vai um carro de massa para o lixo. É isso aí. Todos os dias. É isso que é. Uma batoneira inteira. E esses desperdícios, na verdade, ninguém conta ele. Exato. No final, quantas caçamba Do lixo, entulho. eu tive que encher, né? Numa obra dessa, quantas caçambas você acha que for de alvenaria? Putz, se você colocar só em caçamba, quanto você economizou? Né? Então, Perfeito. em 5 anos, eu tenho entulho. Vai falar assim, pô, Claudinei, mas isso não tem entulho? Claro que tem, Sim. mas não tanto quanto Sim. alvenaria. Sim. E desperdício de material. Então, é isso que dá para ser controlado. Então, entra uma quantidade, vai gastar a mesma quantidade, vai ter a sobra ali, que talvez pode ser aproveitado em outro momento, Sim. em outra obra, Exato, talvez. pode ser aproveitado. Então, a gente pode... Steel, a gente aproveita o aço. Drywall é aproveitado, algumas, né, pedaços Sim. acima de 40 centímetros, mais ou menos, de 1 metro. A placa cimentícia, você pode colocá-la, é aproveitado 100% ela. Uhum. Você não tem desperdício. Vocês utilizam as sangas também da Isso. dry mold, né? Então tudo As isso... sobras acabam também sendo... Tudo vai ser utilizado, porque a gente manda para a fábrica, eles vão lá e faz as sangas. Então, quer dizer, tudo isso não tem desperdício nenhum. Então, é retorno pra gente. Então, no Perfeito. final da obra, aquele pouquinho, Sim, deu se para torna fazer quase um outro prédio novo, Uhum. né? Perfeito. É isso que é o legal. Incrível. É isso que eu penso. Então esse prédio aí, o Triunfo, Sim. que tem 29 pavimentos, é isso? Quanto tempo Isso. mais ou menos então que demorou, ou vocês já terminaram, vemos aqui uma fachada já terminada, Isso. quanto tempo mais ou menos que levou para... Então, Joel, mais ou menos em torno de... Só de fachada, se a gente for falar de fachada, acho que acredito que nós levamos aí 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses para fazer só a fachada. A gente faz por dentro todo também, esse né? processo? O drywall. Porque é um processo complicado. Eu tenho que fazer fachadas. Hoje a gente teve Hoje a gente faz por não por pavimento. Uhum. Nós fazemos por vertical. Uhum. A gente pega, vamos supor, igual eu tenho o pavimento do 10 ao 19. Eu tenho 9 pavimentos. Eu fecho ele verticalmente, os 9 pavimentos, e vou fechando ele gradativamente, rodeando todos os 9 pavimentos. Então, não é um por um. Eu fecho todos os 9, né? E a gente terminou a primeira fase, aí vai para a segunda fase. Então, sempre é desse jeito. Então, verticalmente, eu fecho 9 andares. Vou fechando porque... Qual é o processo? Fecho, faço a estrutura, fecho a chapa, fecho o base coat e entrego. Então, aquela primeira fase tá... Aí vem a segunda, a terceira, a quarta. Então, nessa fase a gente tem lá balancinhos que são de 8 metros. Então, qual é o problema? Tem que trabalhar conforme o balancinho. Então, no balancinho eu tenho lá, tenho 25 metros de comprimento. Eu tenho que colocar os balancinhos de acordo e ir fazendo por fachada, né? Por fachada que eu falo verticalmente. Então, eu venho de lá do pavimento 19 pro 12 e desço todos e fecho. Entendi. Aí eu passo pro próximo, desço todos e fecho. E automaticamente é uma sequência. Aí na sequência vem a outra equipe fazendo o base coat, já vai descendo pronto. E daqui a pouco já entra a pastilha e ele já vem terminando também. Então isso é muito rápido, é uma dinâmica, né? Sim, sim. Tem que ser tudo sincronizado para o quê? Para não ter problema com erro. Vamos colocar erro. Então a gente adquiriu esse sistema porque ficou mais rápido para fazer. Uhum. Bem mais rápido. Então isso levou praticamente 1 ano e 6 meses. Eu tô aqui 1 ano e 3, 1 ano e 8 meses para fazer essa fachada inteira, que hoje já está pronta ela. Ela já está pronta, a gente só está terminando agora a parte interna, que é detalhes, que é do drywall, que a gente está terminando essa fachada. Tem mais alguma curiosidade que queiras falar sobre a fachada pra gente aí? Agora eu tenho muitas curiosidades também sobre o drywall, né? Então, as fachadas, sim, é aquilo que eu falei para você, porque temos que pensar na ponto de água. Então, quando a gente fala de edifício, a gente está falando de 32 pavimentos, ou 30 pavimentos, ou 29, não importa. E temos que pensar em quê? Em não ter água.
que a construção, independente se é de drywall, se é de alvenaria, né? Ou placa cimentícia, a gente tem problema com a água. A água é um grande fator. Então, por isso que tem que ser bem feita para não ter problema. Imagina a gente ter que fazer uma manutenção numa chapa dessa lá no 30º andar, ter que tirar uma chapa com toda ela pronta. Então, o processo tem que ser muito rigoroso. Perfeito. Né? Então, a gente faz essa checagem para não ter esse problema de ter... o rapaz fez lá o parafusamento da chapa, mas quebrou a chapa. Não, opa, vamos lá, troca essa chapa. O cara foi fazer e rasgou a membrana. Não, troca a membrana. Então tem que ter um cuidado para isso, esses detalhes que ninguém tem, esses detalhes. Então essa é a diferença. Ninguém tá vendo, vou deixar assim mesmo. Ninguém tá vendo, vou deixar assim mesmo, daqui a pouco a chapa cobre e vida que segue. Mas o cara não sabe que daqui a 5, 6 anos, ou daqui 20 ou 30, anos, isso pode dar uma patologia enorme no prédio e recair sobre a empresa que fez. E quem vai pagar? Sim. Né, a Bassani. Então, esse que é o grande propósito nosso de fazer a estruturação, fazer todos os processos e não ter problema. Sim. E garantir todo o sistema. Pô, vou te garantir durante 10 anos. Tá bom, eu tenho um contrato, vou te garantir. Qual é o tempo? Vou te garantir. Até lá não deu problema, não. E depois a manutenção próxima. E que isso não pode ter manutenção também, porque tem que durar. Você não vai fazer um prédio para daqui a 1 ano ter que fazer manutenção. Essa que é... Sim, né? sim. Então, esses cuidados que a Bassani tem, que faz todo esse diferencial. Perfeito. Né? Isso que bom. é a diferencial nosso. Temos aqui então a fachada do Triunfo. Isso. Já está praticamente acabado. Tá Qual é a previsão de entrega desse... Embora sim, tem outros processos ali dentro. O nosso prazo é agora, outubro, terminamos. Temos que sair e entregar essa obra. Fachada e interno também. A nossa parte, que é o steel por fora e o drywall por dentro, outubro a gente está terminando e acabou. Pode se atrasar uma coisa ou outra, porque a gente tem um grande problema que é a cremalheira, né? Ali está se fechando, mas ainda falta fazer. Então, é um pedaço que vai ficar, mas infelizmente não tenho como eu arrancar o elevador, porque eu preciso do elevador para trabalhar. Então, esse é um pedaço que vai ficar. E aí, provavelmente lá para novembro... termina tudo. Finalizado, mas 90% da obra em outubro já Perfeito. Acabou. Temos então o próximo, que é o Unique também aqui para a gente... É o mesmo processo, tudo igual. É tudo igual. Aqui já está feito até o Base Coat. A verdade é que a gente usou outro tipo de Base Coat que a Bassani tem, né? A Construil tem. Que é o branco, Base Coat branco. Qual é a diferença, por exemplo, do branco para o cinza? Vamos lá, cimento? O cinza, o branco, na verdade, ele não marca. Então, vamos supor, nesse edifício do Unique, eles vão fazer pintura projetada. Então, o branco, ele vai diferenciar e não vai marcar. Se fosse no cinza, marcaria. É mais fácil para cobrir, por exemplo, a primeira mão de tinta já vai... Isso, a cobertura do projetado, na verdade, que eles vão fazer com o branco, vai ficar uniforme. Então, a Bassani tem esse produto, né? A Construil tem esse produto, que é o branco. Comercializa também para outras empresas, também. Caso busquem uma solução dessa. A gente vende, né, para as outras empresas. Então, a gente tem esse branco também, que muitos... Nunca tinha visto branco. A primeira vez que eu vejo aqui é na Construil, que eles têm esse... Dentro do grupo? Dentro do grupo. Então, a gente está utilizando porque áreas aqui, laterais do prédio e fundo dele, vai ser feito... Essa projeção de projetada. Pintura projetada. Isso. Esse é o Unique. E ele já está feito também no mesmo sistema que foi feito o Triunfo. Mesma coisa. Pastilha já está feito, tudo feito aqui. Já está... Falta 5 andares para terminar, na verdade. Também fizeram o interior dele. Também. Temos mais fotos dele aqui? Ó, essa é a frente dele, já tá feita. Falta 5 andares para nós terminar. Isso aqui tudo feito de steel também e feito o mesmo processo. Todas essas laterais, janelas, tudo feito, o mesmo processo que foi feito no Palácio Triunfo, foi feito aqui também. Pode passar a próxima, por favor? A outra lateral, a fachada, tá vendo? Essa fachada que vai projetada, na verdade. E fundo dele que vai projetado. Deve ser para economizar um pouco mais. Pastilha só na frente. Pastilha só na frente. Próximo. Perfeito. Aqui, isso. É o que tu falavas ainda agora, né? Sobre o treinamento. Temos aqui uma foto, ou seja... Vamos começar a falar um pouco também sobre a parte interna, o uso do drywall como uma solução também rápida. Aqui, tá dando treinamento. Aqui a gente dá um treinamento em loco pro pessoal, porque assim, nós temos uma escola, na verdade, né? A Bassani vai fundar uma escola, tem uma escola, mas a gente tá querendo colocar o pessoal. A gente só tem uma logística que é tirar o pessoal da obra para ir, né? Para a escola.
Então, a gente optou hoje em dar in loco treinamento. Como in loco? Eu fecho, né? É que assim, nós temos os líderes e os líderes têm lá seu grupo. Que é o grupo? 10 pessoas, 5 pessoas, não importa. Eu vou lá e dou treinamento, porque eles entram na obra, tem pessoas que não sabem nem o que é o drywall. Então a gente tem que dar o primeiro start e vai, na verdade, se engajando cada vez mais, vai mostrando para Para eles. entender também como funciona o Isso, como processo da funciona o empresa. processo da empresa, do jeito As que a gente regras, as precisa. obrigações, É isso os aí. direitos. É isso aí. E aí a gente faz essa interação, né? Marca o dia e chama todo mundo, vai no próprio pavimento, que ali a gente já mostra os erros, o que não pode fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito. Então isso fica bem na cabeça do cara para ele falar, pô, não posso errar aqui. Então isso é bom, né? Porque ele aprende, já começa aprendendo. Uhum. Se ele não sabe nada ali, que ele vai aprender. Ali eu explico para ele o que é um drywall, o que funciona, porque Até mesmo que já a pessoa já trabalha com isso, às vezes o Isso. processo é diferente fazer uma casa, como tu falavas lá no É começo, isso aí. do que fazer um E prédio. tem pessoas que vêm com as suas manias, né? Sim. O drywall é super fácil de fazer, tá bom, Joel? O steel também é. Mas só que Fácil não, é simples, né? é simples, fácil. Eu posso falar para você que é simples e fácil, mas tem pessoas que acham difícil, sim. mas é muito prático, muito Prático. rápido, muito. E não tem. Se você seguir o padrão, né? Sim. Padrão, Passo a passo, passo a passo, não tem erro. não tem erro. Saiu fora, dá problema. Vai dar problema. Então aqui a gente tem um treinamento que a gente faz, né? Ali pra você ver tem algumas chapas, né? A rosa que você Eu tá vejo que tem vendo. uma chapa ali, uma chapa Isso. rosa, tem um diferencial. Tem. Vamos lá. Aqui, tanto no Triunfo como no Unic, as chapas rosa elas vão todo o perímetro do prédio, porque ela tem que resistir a 2 horas de fogo. Então aqui tem duas chapas internas rosa, que é de 15 milímetros, que é 1.5, duas, que ela me dá resistência a 1 hora de fogo. E mais a chapa externa da Aqua Panel me dá mais 1 hora. Então eu tenho obrigado a ter o meu perímetro Fachada. do prédio, a fachada com 2 horas de resistência ao fogo. Isso é uma norma, né? O bombeiro pede e você tem que construir conforme eles pedem, porque senão eles não dão lá a canetada e não liberam. Então você é obrigado a fazer. Então todo esse edifício, Triunfo como Unic, foi feito dessa maneira, com 2 chapas RF, Então, a cor vermelha já indica que é uma placa própria para fogo. Para fogo. Ela chama RF. RF. Na verdade, esses dois prédios a gente tem só chapas especiais, que eu chamo de chapas especiais, são chapas específicas. Por que específicas? Porque uma chapa RF, né, é resistente ao fogo, mas só que o tamanho dela é diferenciado, porque ela pega o pé direito inteirinho do prédio. Por quê? Pé direito inteirinho do pavimento. Por quê? Para não ter corte nela. A gente não faz topo, né? A gente só faz rebaixo. Então a chapa ela vem no tamanho. Qual é o tamanho? Ali o pavimento é 2,90. A gente fez chapa com 2,80. Para ficar só um cortinho lá em cima de 10. E o 10 é abaixo da tabica. Entendeu? Para esconder. Então só vamos ter rebaixo. Então é uma chapa especial. A outra chapa branca que você está vendo também é uma chapa especial. Ela chama hardboard, que ela aguenta peso. Mas por quê? Porque aí a pessoa que vai morar nesse apartamento, ela não precisa ter reforço em paredes. Ela pode colocar uma bucha, né? Uma bucha específica em qualquer ponto da parede que vai aguentar 50 quilos. Então, para pendurar alguma coisa. Para pendurar, pode pendurar até 50 quilos, 46 quilos. Por metro quadrado? 46 quilos por ponto, por ponto. Por ponto. Então, aguenta, né? Aguenta um peso. Senão, eu teria que encher esse apartamento de o quê? USB, madeira, para fazer o quê? Colocar. Eu preciso colocar uma televisão, vou lá me colocar. Eu preciso colocar. Ou tinha que revestir tudo ou deixar nos lugares já. Por isso que foi optado ter um projeto uma placa que aguentasse. Né, que aguentasse. É incrível isso. E esse apartamento, o Triunfo, na verdade, é chapeamento duplo. São 2 chapas hardboard para melhor acústica. Isso dá uma acústica tremenda. Então, todas essas chapas, além de sair do convencional, ela tem uma acústica 5 decibéis maior do que a normal, que é a standard. E, fora isso, dentro dessas paredes, ela tem todo a parte de lã de patch também, de revestimento delas. Vamos contar como é que funciona, então, uma parede, o passo a passo. O que é que leva depois, quantas placas leva, como é feita toda a estrutura, parafusamento. Vamos lá, feita a estrutura externa do steel, né? Feita a estrutura externa, aquele acabamento que eu mostrei para você com a chapa cimentícia, a gente vem para dentro, ok? A própria estrutura do steel, ele serve para fazer o chapeamento, que é o perímetro. Então, eles vão chapeando. Como eu disse, no perímetro do apartamento, são 2 chapas RF. Por quê? Para proteção ao fogo. Interno, são a chapa standard. Nos corredores, são 2 chapas
para evitar som. E divisa de corredor, são 2 chapas de cada lado, né, para evitar som que não transpasse De um de um quarto pro quarto outro. para o outro. Uhum. E todo dentro dessas paredes, principalmente nessas paredes de perímetro também, tem a land pad que a gente coloca para dar mais acústica. E dentro do apartamento também tem todo o land pad para evitar Uhum. a parte de som. Sim. Todo esse, então é um processo, é um sanduíche que a gente chama de sanduíche, né? Sim. Fica comprimido ali dentro da parede para evitar som, para evitar fogo, para evitar tudo isso. Então é um processo e tem que ser feito bem feito para não ter problema no futuro, Sim, sim. né? E outra coisa também que a gente acaba utilizando, que é obrigatório, é a banda acústica. Mas poucos falam da banda acústica. Mas ninguém dá importância a uma banda acústica. E o que é a banda acústica? É simplesmente uma bandinha, como se fosse um contact que você coloca Uhum. na guia, Um adesivo. um adesivo, que ele vai te dar 4 decibéis. Só colocando isso, colando Só lá. colocando isso. E ele faz a proteção também, né, contra corrosão e contra ruído. Uhum. Então, no conjunto inteiro, esses decibéis chegam a ter 58 decibéis. Cara, é coisa assim que você não Incrível. vai ouvir. É que as pessoas têm essa Isso. curiosidade. Ah, mas será que vai se ouvir de um quarto para o outro? O problema do drywall é que a pessoa acha que ele é fraco, Aham. não é isso? Que vai bater alguma Que coisa, vai bater alguma coisa, quebra, mas Uhum. essa chapa eu posso te garantir que você dando uma porrada não vai. não vai quebrar, ela é muito resistente. Essas chapas especiais, ou o drywall normal em si Sim. também, o simples, que é o standard, ele é resistente. E outra tem toda a ferragem por dentro, né? Sim, sim. Toda a estrutura feita. Então, Quanto é assim, que fica uma parede? Ela tem uma largura de quanto? sim, Uma divisória. Aqui, especificamente nesses prédios, nós estamos fazendo com parede de 70 de largura, ela vai ficar com 95. Ela chega até um pouquinho mais, que é chapa dupla, ela vai ficar um pouquinho mais. 10 ponto alguma coisa. Fica 95, 9,5, vai ficar com 12 centímetros mais ou menos, Uhum. no máximo. Então, o que eu ganho com isso? Espaço, Uhum. leveza, né? Praticidade do sistema. Manutenção, que não tem, eu só corto, faço a manutenção e coloco a própria chapa no local. Eu ganho em área, né? Que é a área Sim, que a gente sim, precisa. Área, quanto mais área, melhor. E fica mais caro. Se você perder 1 metro quadrado aí, Sim, imagina sim. quanto que é 1 metro quadrado. Aham. Aqui em Itapema é 14 mil reais. Na frente de mar deve ser 40. 1 Imagina. metro quadrado, 40 mil reais. Se eu deixar 1 metro quadrado sem feito ali, eu perdi 40 mil. Então é assim que trabalha, né? Então, leveza de todo o sistema. Praticidade com PEX, praticidade com a elétrica, praticidade com a hidráulica. Tudo. Muito Tudo. bom. Aí, aqui nesse prédio, no Triunfo, a gente tem um sprinter para não pegar fogo, no outro a gente também tem. Então, assim, é todo um processo, tudo fácil de se trabalhar, né? Tudo é um conjunto. Sim. Então, fica muito mais prático para todo mundo trabalhar. Então, existem os processos, segue-se o processo, o nosso é o primeiro que entra, a estrutura, e depois vai entrando cada um do seu, Uhum. elétrica, hidráulica, ar-condicionado, e no final a gente acaba fechando todo esse processo. Perfeito. Entendeu? Então fica perfeito. Nós vemos aqui foto, não sei se tem mais foto na próxima. Sim. A estrutura de a um estrutura, forro, né? Isso aí é uma forro. estrutura de um forro, parte do drywall, as paredes já estão revestidas. tá vendo? Existe, pronto, temos essa placa branca, temos a vermelha e tem a azul, que eu Azul sei não, verde. que a verde, Isso. que ela é contra a umidade, ela é utilizada Umidade, só ela tá em- ali, ó. Acho que dá pra Aham. você ver. Ela tá tô no vendo. banheiro. Ela é feita no banheiro. Área úmida, a gente E coloca. por quê? É porque ela tem uma outra Área resistência. úmida, colocado chapa verde, resistência à umidade. E tem Umidade. uma outra chapa específica, chama RUF. Uhum. É uma chapa, como eu falei, a gente só trabalha com chapas, né, Uhum. especiais. Chamada de chapa RUF. Por que RUF? Na verdade, a RUF, ela faz 2 processos. É fogo e umidade. Então, no lugar, igual nós temos cozinhas aí, que foi revestido com RUF. Então, ela pode ser colocada numa fachada, em vez de colocar RF, a gente pode colocar ela como a RUF, e ela já faz o processo de água Sim. e fogo ao mesmo tempo. Entendeu? Fogo. Então, por isso que eu falei, são chapas especiais. E ela é áreas úmidas, tudo que tiver azulejo é placa verde, Perfeito. ok? Chapa rosa a gente coloca no perímetro, que é resistência ao fogo, e a chapa branca, na verdade, é a chapa hardboard, que eu falei que ela é para dureza, né? É uma chapa dura, resistente decibéis, tem mais decibéis do que uma normal, e ela aguenta o quê? 45 quilos. Fixação por ponto, ela aguenta fixar em 46 quilos, mais ou menos, cada ponto com uma bucha específica. Ela Dá para aguenta. colocar um móvel de Dá para cozinha colocar um móvel a cada de cozinha. ponto, se tiver um Isso. ponto a cada 60, É isso aí.
Não preciso colocar reforço. Você pode colocar reforço se você quiser, mas não é necessário. Porque você dispensa a quantidade de reforço, e isso já é uma economia, que você for ver lá um pedaço, né, de madeira para colocar ali, que é uma madeira específica, ela sai cara. Então, você começa a computar, em cada pavimento eu vou colocar, assim, imagina dentro de um apartamento desse, que é um por andar, se eu fosse colocar reforço em tudo, quanto de dinheiro eu não ia gastar? É mais fácil transformar ela em placa, que eu compro a placa, que vai sair, ela é mais cara do que o normal, ela é 40% mais cara do que uma chapa. Mas só que eu Tem economizo. outras vantagens, sim. Eu só economizo Sim. no reforço. E ganho, mão de obra também. e ganho em acústica, e ganho Custo. em tudo mais. É isso que é as vantagens do Perfeito. drywall. Então, o drywall não tem desvantagem. Quem não conhece pode falar. Agora, no meu caso, eu posso falar assim: pode fazer que não tem problema. É claro, fazer no processo correto. Sim. Se não fizer o processo, não dá. Claudinei, temos aqui então um exemplo, um banheiro, está sendo usada aquela placa verde que tu falaste agora. Isso aí é a chapa RU, né? Resistente à umidade. Ali tem uma tabica, que na verdade é feita o forro. E a tabica, na verdade, ela ajuda também na movimentação, né? Por isso que todo esse edifício foi feito tabicado. Porque o forro ajuda a se movimentar. Então o banheiro também foi feito do mesmo jeito. E aqui a gente usa o trinca, né? A gente tem um produto que a gente passa ali na tabica para lá. Construcril. Da Construcril, que a gente faz a finalização na tabica com a parede de drywall. E feito o tratamento com a nossa massa. A gente também tem a massa Max 8, que a gente faz o tratamento dessas juntas que estão aparecendo. Então o processo é todo 100% também marca Grupo Bassani. Tudo da Construcril, na verdade. Então, Construcril e o processo que nós fazemos, tanto o Base Coat, que eu falei, né? Externo, interno, as massas, o trinca, todos esses processos. Lá, a manta, flex, o flex não, o elastic também é nosso. Então, alguns produtos que eu chamo assim de 50% é tudo nosso. Então a gente não fornece sim, e junto o complemento que a gente tem para dar o acabamento final. Então, quando acaba isso aí, já está com todo o nosso processo. O pintor só entra e faz a pintura dele, que é lixar, passar massa. Tá pronto. Fazer uma instalação, por exemplo, um banheiro, existe muito a colar cerâmica, o piso, banheiro, essa questão, existe sempre essas dúvidas em questão da água. Isso sem problema, é claro. Esse banheiro tem que ser feito uma impermeabilização, tanto na parte de baixo, né, onde é feito ali o piso, e nas paredes também é feita a impermeabilização. É obrigatório? Claro que é. Aí nós estamos trabalhando com drywall. O drywall é resistente à água. Essa chapa é resistente à água. Resistente à umidade. Tudo bem? Não confunda, não podemos confundir água, senão a pessoa vai jogar lá um balde de água, né? E não é assim, na verdade é umidade. Então o banheiro ele causa o quê? Umidade. Mas a impermeabilização é feita uma impermeabilização, depois colocado uma massa, a gente chama de AC3, na verdade, e depois colocado seu revestimento de preferência. Pronto, tá protegido. Né? Só que tem processo também que tem que ser feito correto. Se não fizer correto, vai dar patologia. Né? Então, pode-se colocar qualquer revestimento, usando a massa correta, né? Que é uma AC3, eu indico uma AC3 porque é a melhor que tem no mercado, e aí você coloca o seu revestimento de preferência. Ok? Bom. Parte de instalações também é super simples. Aqui, ó, tá vendo a instalação tudo por cima? Ali tem toda a parte de tubulação, isso fica tudo em cima do forro, né? Elétrica, hidráulica, tudo fica por cima do forro. Trabalhamos com PEX aí, o drywall é legal trabalhar com PEX. Pode passar a próxima, só para mostrar aqui. Ó, esse é o PEX, né? Isso é uma cadeirinha feita lá, os monocomandos lá dentro instalado. Então, quer dizer, aí entra água bem simples, bem fácil. Tudo instalação prática, rápida, não exige assim muito esforço, que já vem pronto. Até tem kit pronto desse que você só instala direto na parede, você só faz as ligações com o PEX e tá pronta. Então, assim, o drywall traz essa facilidade. E manutenção. Cortou, arrumou, pegou o mesmo pedaço, na verdade, né? E colou, tá pronto. Pois é. É isso que é a diferença. Não tem aquela quebradeira, né? Sim, não tem que estar quebrando. Quebrei, compro o material de novo, trago para casa, faço tudo de novo. Acaba sendo um processo até mais limpo mesmo. Muito mais limpo, muito mais prático e tudo isso, né? Claudinei, eu vi que recentemente vocês saíram numa revista renomada sobre uma matéria sobre a vossa construção lá. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi? Sim, isso foi uma surpresa pra gente também. Ó, foi essa revista técnica que a gente saiu lá, fachada híbrida, né? Foi uma surpresa também pra gente, porque, como eu falei, nós somos a única empresa, né, no mundo e no Brasil que estamos fazendo essas alturas, e saiu o Palácio Triunfo 125 metros. Isso. Esse foi um dos que saiu, né? Então, isso, assim, para nós que estamos trabalhando lá, né, que faz parte do corpo ali,
o Bruno, o Bassani, eu, o João e todo mundo que tava lá, o Nelson, todo mundo que participa, é legal isso, Sim. né? Que você, cara, você vê, você Sendo construiu, reconhecido, né? né? Isso, na verdade, te traz assim, como eu posso dizer? Para você, né, que constrói, né, para você que tá ali no dia a dia, ninguém sabe os problemas, tudo bem? Todo mundo só vai ver a beleza, mas o dolorido que é lá dentro ninguém sabe. Então a gente passa por isso, a gente sabe. Depois que tá pronto, nem eu, nem você, a gente entra mais, que ninguém vai ser, né, ninguém vai deixar a gente entrar, porque nós não somos dono. Sim. Então, quer dizer, a gente construiu legal, diferencial, tudo isso. Então, assim, para nós, né, para mim pelo menos, que eu tô nessa empreitada, nessa construção desses edifícios que estão, para mim é super gratificante. Para mim, pro meu currículo, né? Sim. Meu conhecimento que agregou muita coisa. Então, a revista faz parte, claro, é muito legal, né? Porque isso roda o mundo inteiro. Então, quem foi as pessoas que estão lá com o nome? Eu acho isso muito gratificante. Então, quem não leu ainda, pessoal, por favor, compre a revista, né? E lê essa matéria, ou se não, baixe ela, para dar uma lidinha lá na matéria, ficou super interessante. Joel, trouxe aqui um exemplo aqui, ó, de um mockup feito, né? Bem simples esse aqui. Isso aqui é uma parede dupla. Isso aqui é muito feito para grandes alturas. Tudo bem? Então, aqui é um sistema, na verdade. Por que esse sistema? Você tá vendo aqui que são 3 chapas, né? Ó, aqui tem uma chapa, 2 chapas de um lado, e aqui também é o processo com 2 chapas do lado. Então, isso aqui é uma chapa verde, né? Eu creio que ela é resistente à umidade. Isso aqui pode ser algum banheiro, especificamente. Isso aqui, por essa estrutura, pode ser uma altura de mais de 8 metros. Então, são sistemas, tudo bem? Eu não posso fazer uma parede de drywall simples, que eu falo simples, que é montante de 48 que está aqui. 8 metros de altura, eu tenho limite de altura. Então, para me desenvolver paredes mais altas, eu tenho que ter um processo e é um sistema de paredes. Então, a construção muda. Então, assim, o drywall ele se adapta em tudo, ok? Então, isso aqui é só um exemplo para você ter ideia. Então, aqui a gente tem montante, tem guia, tem a banda acústica, né? A banda acústica é a banda que vai dar absorção, ela evita a vibração, evita som e evita que o perfil enferruje. Dentro, né, nós temos também, não sei se dá para ver, mas nós temos o processo de lã. Isso aqui é uma lã de rocha, né? Para o quê? Para evitar som. Sim. Então, é a parte acústica do processo, né? Para deixar perfeitamente. Então, isso aqui é só um mockup, um exemplo, né? Os parafusos bem colocados, que é o correto. É interessante saber disso, porque muitas das vezes a pessoa... Não, colocar a perfil é para usar a chapa. Não é só dependendo da altura, da estrutura, se é uma parede interna, uma parede externa, se vai ter... Onde vai ser usado. Se vai ser um banheiro, uma cozinha, vai mudar totalmente... E para você ter noção, hoje, no sistema de construção de drywall, a gente consegue até fazer parede para fazer radiação. Olha. Tem. Tudo bem? Tem uma placa específica para radiação. Então eu quero montar um consultório. Eu não quero fazer com chumbo, não quero fazer alvenaria, não quero fazer com chumbo mesmo. Né? Que para fazer radiação, um lugar que vai fazer radiografia tem que ser radiação. Existe uma chapa específica para isso. Olha só para você ser interessante. Sim, então, tem tudo que você possa imaginar. Tem chapa até balística, para você ter ideia. Chapa balística. Então, você quer fazer uma casa para não tomar tiro? Você tem essa chapa. Não tem no Brasil, mas tem lá fora. Sim. Então, existe essa chapa balística. Né? E até no Chile. Sim. É parceiro nosso. Aqui na Alfa é mundial, tem no mundo inteiro. E ela no Chile tem chapa balística. Então, eu quero fazer uma casa para não tomar tiro. Eu consigo? Consegue. Perfeito. Então, o drywall, tem tudo para todo lugar. E nossa empresa, Construcrio e a Bassani, somos especialistas na construção. E precisando, entre em contato no nosso site, ligação, liga pra gente, né? Que a gente vai estar à disposição para fazer um orçamento, fazer uma visita, ver o que você precisa, que a gente dá a solução. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Agradeço, Claudinei, a sua participação e com certeza, quem tiver dúvidas, pessoal, procura o site www.rbassani.com.br ou Construcrio com os produtos. Vários produtos também são utilizados pelo grupo. Com certeza irão entender um pouquinho mais. Se precisar, que quiser tirar dúvidas, é só procurar aqui. Com certeza fazem um atendimento bem especial. Tá bom? Então um grande abraço a todos e até uma próxima. Valeu!
Fechou.